Bom dia, turma do sexto ano, muito bom dia. Hoje, dia 6 de abril de 2020, estamos começando a nossa segunda aula online. Espero que todos vocês estejam bem aí, nessa quarentena, né? Que estejam passando bem por esse momento difícil aí. E vamos continuar dando seguimento ao nosso conteúdo. Na semana passada, a gente falou sobre os recortes temporais dos períodos na história, né? Aquela linha do tempo, né? A gente viu as questões temporais, a coisa de como a gente divide o tempo, por que a gente precisa dividir o tempo para estudar a história. E hoje a gente vai começar a estudar os primeiros períodos, né? Ou seja, antes da pré-história, o que acontecia ali antes da pré-história. Antes de começar a aula, eu só queria dizer, com certeza esse vídeo vai chegar atrasado na plataforma hoje, gente. Tive problemas aqui com o computador. Peço a compreensão de vocês, beleza? Mas vamos dar seguimento aí. E a aula de hoje, então, os períodos da pré-história, galera. Vamos recordar primeiro a importância de entender que quando a gente fala que é pré-história, não quer dizer que são tempos em que não havia história, tá? Lembra que a gente usa esse conceito de pré-história para separar do momento em que surge a escrita para frente e do momento até surgir a escrita, entendeu? Então é isso, é o que eles dizem, assim, pré-história é o que veio antes da escrita. Mas a gente já viu, vou até colocar um risco ali, porque a gente já viu que é um conceito que está sendo questionado, né? A gente viu que tem dúvidas acerca disso, porque de fato tudo foi história, gente. Desde quando há ser humano, um hominídeo vivendo em sociedade e transformando a natureza, a gente pode dizer que havia história. A questão é, a escrita é uma das fontes mais importantes, uma das fontes mais evidentes do passado. Quando a gente quer estudar esses períodos aqui da história, a gente tem que recorrer a outros tipos de fontes, né? Quando não tinha escrita, mas tinha, por exemplo, uma pintura na caverna, tinha, por exemplo, um fóssil, não é verdade? Tinha algum material, algum vaso, uma cerâmica, uma estátua, uma escultura que acabou ficando permanecendo no tempo depois de que a civilização desapareceu. Então é a partir dessas fontes que a gente estuda os períodos do passado, galera. Do passado assim, mais remoto, né? Dos primórdios da humanidade. Lá, botei aqui a linha do tempo logo para vocês verem aqui. 4 milhões de anos atrás, hein, gente? Olha só que doideira, são 4 milhões de anos. Lembra que foi quando surgiu o nosso ancestral mais antigo, o Australopiteco, lá na África, há 4 milhões de anos atrás. São as evidências que a gente tem hoje, tá, gente? Através das fontes que já foram encontradas. Aqueles fósseis lá da África, os fósseis que foram encontrados na Europa, na Ásia, no Brasil. É a partir desses fósseis que a gente faz essa datação aqui, tá certo? Então ali, o período que a gente vai estudar hoje, galera, é esse. O Paleolítico e esse menorzinho aqui, o Neolítico. Eu coloquei essa diferença de tamanho para dar a impressão mesmo de que entre o Paleolítico e o Neolítico, apesar deles estarem aqui na linha, passou-se muito tempo, são 4 milhões de anos. Então, galera, estou falando aqui do período que é a maior parte da existência humana, tá? O que acontecia com os seres humanos nessa época? Como é que eles se desenvolveram? O que eles faziam? Né? Como que foi a mudança biológica que eles tiveram? Isso aconteceu ao longo de 4 milhões de anos. Cara, é assustador mesmo, tá, gente? Porque a nossa sociedade, a sociedade como a gente conhece hoje, os modos como eles foram se formando até chegar ao dia de hoje, começaram assim, principalmente a partir desse outro momento aqui, do Neolítico em diante. O Neolítico a gente vai ver hoje também. Aconteceu uma revolução importantíssima ali. Foi quando o ser humano aprendeu a plantar, aprendeu a agricultura e a domesticar os animais. Isso revolucionou tudo, gente. Foi quando o ser humano virou sedentário, parou num lugar só e deixou de ser nômade. E aí que vai, isso aconteceu há 10 mil anos atrás, olha lá, quer dizer, 12 mil, né? No caso, 10 mil antes de Cristo. E aí depois veio a Idade dos Metais e o que a gente viu naquela linha do tempo da semana passada, que aconteceu ali a partir de 4.000 antes de Cristo
E dando sequência aí à idade, ó. Olha o que aconteceu entre a Idade Antiga e essa nova idade aqui, que eu vou botar daqui a pouco, ó. O que aconteceu? Surgimento dele, Jesus Cristo, gente. E é por isso que a gente coloca ele aqui, porque é de fato a referência que a gente utiliza para dividir o nosso tempo, é o nascimento de Jesus Cristo. O calendário é só uma criação, galera, como a gente já tinha visto antes. Outras civilizações, outras culturas têm outros calendários. Talvez para uma cultura lá da Ásia, da África, da Oceania, uma cultura que, né, antiga, talvez essa ideia de Jesus Cristo não signifique muito. Talvez eles marquem o tempo deles através de outros marcos, tá bom? Isso é uma coisa que eu já disse que é muito importante deixar claro. Essa marcação aqui é a marcação, o que é conhecido como civilização cristã, né? Aquela que se formou ali na Europa, que se desenvolveu ali na Europa e depois partiu para dominar o mundo inteiro, aí colonizando todos os lugares, beleza? Então, ó, o marco do nascimento de Jesus acontece ainda na Idade Antiga, olha lá, ó. E aí depois que passam 476 anos do nascimento de Jesus, que é quando ocorre o fim do Império Romano, lembra que era um dos marcos? Entra aí então a Idade Média, a Idade Média começa ali. Outra coisa importante, galera, eu falo assim, começa ali, entra ali, mas é lógico, gente. A linha do tempo com esses marcos é meramente imaginativa, só para facilitar o entendimento. Não significa que no ano de 476 as pessoas acordaram de um dia para outro falando que tudo mudou, que agora é diferente. Não. Os processos são lentos. Só que teve um marco tão importante, tão significativo, um império que dominava o continente inteiro acabou. Entendeu? Então esse se torna o marco. É lógico que as mudanças já tinham começado a acontecer antes disso e continuaram a acontecer depois. A grande mudança no tempo, ela é longa, né? Lembra que o tempo na história, o tempo histórico, ele é um tempo que vê as mudanças na sociedade. Então as mudanças acontecem lentamente. Essas marcações são apenas para facilitar, tá? Ó, lá, depois de 1000 anos, que passou de 476, quase 1000 anos, termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. E um outro marco importante, que eu já falei para vocês também na última aula. E aí chega na Idade Contemporânea, lá no ano de 1789, ó, aqui atrás, hein, pertinho da gente, galera. Então vamos acostumar com a ideia de que falar que assim, 100 anos é muito, caramba, 200 anos é muito. Para a história, gente, isso não é nada, tá certo? 100 anos, 200 anos, pensando nesses movimentos de longa duração que acontecem, que demoram milênios para acontecer, 10, 15, 20 anos às vezes não significa muita coisa, entendeu? Para o dia a dia, para a vida de quem está vivendo, coisas estão acontecendo todo dia, mas as transformações mais lentas demoram mais. Então, quando a gente fala assim, 1789 foi agora, foi há pouco tempo atrás, sabe por quê? É lá que se inaugura o que a gente chama de idade contemporânea. E a gente está nessa idade hoje, ó, em 2020. Desde 1789 até hoje, segundo esses marcos aí, é o que se convencionou dizer que é a idade contemporânea, a idade do nosso tempo. O que significa? A forma como a gente vive hoje é consequência das coisas que aconteceram ali naquela data e vem mudando. Então, a nossa sociedade é uma sociedade fruto desse momento. É lógico também, fruto dos momentos anteriores, né? As coisas vão se construindo, mas aquele momento ali, 1789, foi uma revolução. Muito importante lembrar da palavra revolução, que eu já falei nas outras aulas. É quando muda drasticamente alguma coisa ali que aconteceu na sociedade, entendeu? Mas vamos voltar aqui então, ó. O que a gente vai falar hoje é do Paleolítico e do Neolítico. Vamos começar então pelo Paleolítico, que foi, galera, quase 4 milhões de anos. Esse é o momento em que surge o nosso mais antigo ancestral, o Australopithecus, e vai ser um momento até chegar no surgimento do Homo sapiens, que acontece quase lá no Neolítico já, tá? O Homo sapiens, lembrando, é de 200 mil anos atrás. A gente está falando aqui de 4 milhões. O Paleolítico, galera, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Tá vendo aqui? Essas representações aqui, ó, são representações do Paleolítico, tá vendo?
foi o momento em que a gente era nômade, que a gente vivia, né? A gente estava na floresta ainda, vivendo no dia a dia, caçando comida, tentando sobreviver contra as adversidades, né? Lutando contra animais, contra predadores, tentando se proteger do frio, do sol, da chuva. A gente ainda não era tão organizado, né? A vida estava começando pra gente, galera, nossos mais antigos ancestrais. Só que tinham coisas importantes acontecendo no nosso corpo, né, na nossa biologia, que determinaram um pouco dessas transformações. E a gente vai ver, ó, quem eram os 3 hominídeos desse momento aí, que pertenceram ao período paleolítico, ou seja, ao longo de 4 milhões de anos, nós, os hominídeos, os seres humanos, né, os mais antigos ancestrais nossos foram evoluindo ao longo desse período todo e se transformando. Perceba, isso acontece através do quê? Do cruzamento entre um hominídeo e outro, né? Da troca de genes entre um e o outro, das mutações que acontecem nos novos bebês que estão nascendo. Então, isso faz com que a cada geração um aspecto do corpo vá mudando, vá alterando, sempre seguindo aquela ideia da seleção natural, galera. Então, nesse momento, os hominídeos eles evoluíram conforme aquela teoria do Darwin, da seleção natural, se adaptando melhor ao meio. Quem conseguia se adaptar melhor ao meio, sobrevivia. Vamos ver então quem eram esses caras aqui, ó. Primeiro esse, ó, o Australopithecus, né? Que é o mais antigo ancestral. Lembra dessa aqui? É a Lucy. Galera, ó, só para falar para vocês, tá? É claro, gente, é claro. Isso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Não são fotografias reais, beleza? Eu sei que muita gente já deve saber disso, né? São reconstruções feitas em computador ou então em cera, né? São reconstruções, né? As pessoas pegam os fósseis, ou seja, o osso que foi achado lá na terra, o osso do crânio, o osso do corpo. As pessoas fazem lá o teste para datar aquele osso, ver de fato que ele era um representante do Australopithecus, porque aquele osso data de 4 milhões de anos, que é feito teste de laboratório para descobrir isso. E aí vem essa galera aí do design, a galera que pensa na fisiologia do corpo, né? Se o osso era daquela forma, então devia passar uma veia por ali, a pele devia ser mais ou menos assim, se, né, você viu os genes, né, se tinha cabelo, esse tipo de coisa, e você acaba criando essa construção, essa reconstrução de como seria, tá? Como seria o Australopithecus. Não podemos afirmar que de fato ele era desse jeito aí, tá certo, gente? Isso aí é uma representação nossa. Tudo que a gente tem dessa gente hoje são ossos, são fósseis. Não dá para saber exatamente. Tem uma foto do Australopithecus, entendeu? Então é isso, ó, isso aí são representações. Esse outro aí, o Homo habilis, galera, foi a outra evolução, né? Foi evoluindo. O Australopithecus ele foi acabando com o tempo. As características dele eram mais curvadas, né? Ele era menor, ele tinha características, crânio mais reduzido, tinham características nele que não fizeram com que ele pudesse se adaptar às mudanças que estavam acontecendo no mundo, a natureza, esse tipo de coisa, as eras glaciais, né? Ao passo que essa nova evolução, o Homo habilis, já tinha características mais propícias a viver na natureza, por isso que ele foi evoluindo. E esse outro aqui, ó, o Homo erectus, que ele tem esse nome justamente porque foi a primeira espécie que conseguiu de fato manter uma postura ereta, né? Não ficar tão encurvado como os outros. Lembrando que quanto mais antigo o ancestral, mais encurvado era. A gente andava com as 4 patas, né? E a gente foi depois subindo o tronco e tornando assim o eixo de equilíbrio propício para que a gente conseguisse se manter de pé com 2 pés só. É lógico que essa mudança ocorreu ao longo de milhões de anos. É isso que eu estou falando para vocês. Foram evoluções graduais da nossa espécie, tá? Olha o Homo erectus ali. E aí, que mudanças foram essas? Ó, que a gente pode perceber as mudanças biológicas, as principais mudanças, né? A coluna ereta, o aumento do crânio, né? Com um crânio maior, você pode ter um cérebro maior, gente. E é esse órgão, o cérebro, que é o órgão responsável pelas conexões neurais, pelos comandos. Tudo que a gente manda o nosso corpo fazer, levantar, falar, rir, chorar, tudo que acontece com o nosso corpo, né, vem do cérebro. É o cérebro que tem aqui as conexões, os
neurotransmissores, acontecem essas coisas dentro do nosso cérebro que faz com que a gente consiga se comunicar, pensar, fazer um exercício, esse tipo de coisas. O desenvolvimento do cérebro é fundamental para o ser humano se tornar o que é hoje, né? Perceba, é pelo cérebro que a gente vai conseguir criar relações entre nós mesmos, é pelo cérebro que a gente vai conseguir pensar em formas de se defender melhor, de atacar melhor, é pelo cérebro que a gente vai conseguir resolver problemas que são impostos a gente na natureza. Por exemplo, começou a chover, caindo uma tempestade sinistra. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me proteger aqui? A gente pode se proteger pelo instinto, né? Sair correndo e procurar um lugar seco, né? Como fariam alguns animais, por exemplo. Mas hoje o ser humano, como ele tem o cérebro, ele pode criar coisas, ele sabe que se ele manipular a natureza de uma forma, ele consegue criar uma proteção para a chuva. Olha que interessante, o exemplo que eu dei é esse da chuva, mas ele é um exemplo que cabe para tudo, para todas as relações humanas, sociais, né? Olha lá, e os polegares opositores, galera, polegar da gente. Antes o polegar ficava um pouco mais para baixo, a gente não conseguia pegar as coisas direito. Quando o ser humano consegue, quando esses hominídeos conseguem pegar as coisas, é que vai mudar muito a forma como a gente se relaciona com a natureza, tá? A gente vai poder criar instrumentos, a gente vai poder pegar as coisas com mais facilidade, criar armas para se proteger, montar coisas, né? Porque ficou muito mais fácil manusear tudo. Então isso vai ajudar a gente até a manusear o nosso próprio alimento, dividir o alimento para comer, vai gerar também uma transformação depois no nosso maxilar. Percebe, ó, que o maxilar dos hominídeos mais antigos, ele é um maxilar mais à frente, mais protuberante, porque ele tem uma boca muito grande, ele tem que ter os dentes caninos mesmo para poder triturar aquelas coisas que eles comiam antes sem poder manusear muito bem, né? Agora, né, foi nessa época também que ele conseguiu manusear o fogo, galera. Juntando o polegar com o fogo, você consegue criar o fogo, né? E você consegue pegar um alimento e cortar ele, e dividir ele para poder cozinhar o alimento. Você vai poder mastigar muito mais facilmente as coisas. Você não vai precisar que o seu corpo seja tão grande para facilitar a estrutura da mastigação. Com o tempo você vai perceber que os hominídeos foram diminuindo o maxilar, galera, né, também. E aí foi gerando a possibilidade de criar as cordas vocais, né, para a gente poder começar a falar, criar palavras, articular sons, né? O que são palavras? São sons articulados, né? Um som que a gente vai juntando. No fundo, as palavras são só sons. Só que a gente, por ter o cérebro, a gente conseguiu ir além. A gente deu um significado para esses sons. Eu posso fazer qualquer som aqui, ó. Blá, 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 blá. Mas você dá o significado que você quiser. Se eu falar uma palavra correta, tempo, espaço, aí já tem significados que essas palavras carregam nelas, né? A gente que deu esses significados para essas palavras. Olha só, tudo quem faz isso é o cérebro do ser humano. Para vocês perceberem, essas mudanças, gente, são parte da nossa evolução. Beleza, galera? E aí, eu trouxe esse mapa aqui para lembrar vocês, né, de que há 4 milhões de anos a gente surgia aqui, ó, na África. E eram os primeiros ancestrais nossos que habitavam esse continente aqui, eram nômades, viviam da caça, da coleta, né? E com o tempo a gente foi se migrando para o resto do mundo. Lembra que na aula eu tive até uma dificuldade de explicar para vocês como é que o ser humano chegou na América, ó? Essas são as teorias, ó. Uma é que ele veio aqui por cima, pelo Estreito de Bering, que durante a última era glacial estava congelado, permitindo as pessoas andarem aqui em cima, chegando na América do Norte, depois descendo por aqui, tá vendo? Um movimento que durou milhares de anos, tá, gente? Milhares de anos. Não pense que um cara foi e fez isso numa vida só, não, tá? Ó, e outra teoria que explica é eles terem chegado daqui, ó, das Filipinas, da Micronésia, tá vendo? Eles saíram daqui de barquinho, ó, foram pelo Pacífico e chegaram aqui. São teorias, tá? São teorias da chegada do ser humano na América. Mas aqui, essa é a expansão humana a partir da África, onde tudo começou. Beleza, galera? E vamos pensar um pouco, então, como que essa galera vivia, né? Quais eram os objetos e os materiais que eram utilizados principalmente nessa época aí. Ah lá, a gente vai perceber que no Paleolítico, galera, vai ter utilização desses materiais aí, ó. Ossos, madeira, pedra, marfim.
Marfim é o quê? É aquela coisa que é meio que o osso que vem nos animais, né? Que tem nos animais. Alguns animais, né? Mamute, né? Tem os animais elefantes, eu não sei exatamente os animais, mas tem esse marfim aí. A pedra, que é, você acha pedra em qualquer lugar e é um objeto sólido que você pode manusear, você pode usar ele como um negócio para bater, né? Quebrar as coisas, quebrar um coco, tacar em alguém, né? Nessa época as coisas eram bem rudimentares mesmo, né, galera? Era pedra. Madeira que você utilizava, tinha madeira para você formar então as primeiras armas, né? Você utilizava um pedaço de madeira, amarrava ali com um couro, alguma coisa e grudava uma pedra no meio. Lembrando que o nome desse período também é pedra lascada. Daí que tá, ó, pedra lascada, galera. O que é pedra lascada? Aquela que soltou uma lasca, né? Por quê? Os seres humanos ficavam fazendo isso. O trabalho deles era esse, ó, ficar lascando as pedras para poder criar pedras pontiagudas, mais fáceis de se tornarem armas e utensílios para ajudar no dia a dia, para poder quebrar uma fruta, para poder fazer um furo na terra, seja lá o que ele queira fazer, para fazer um arpão, né? Enfim, olha lá, os objetos que eles utilizavam, né? Basicamente objetos de armas, né? Para se proteger, para atacar animais, porque a vida era essa, galera. A vida no Paleolítico, durante basicamente 4 milhões de anos, era uma vida nômade. O ser humano vivia andando a sua vida inteira, buscando comida. Era só isso que a gente fazia, galera. A gente não tinha uma sociedade como a gente tem hoje já. Naquela época era basicamente isso, a busca pela sobrevivência. Se você não comer, você morre de fome. Então o ser humano ia lá caçar comida. Ou ele caçava um animal, ou ele pegava as frutas das árvores, comia as plantas que ele sabia que ele podia comer, né? Ele foi descobrindo com o tempo. Então era isso, a busca pelo sustento, né? Já eram os nômades, caçadores e coletores. A gente coletava da natureza o nosso alimento, tá? E quando todo o alimento de um lugar acabava, a gente se mudava para outro lugar. E a gente vivia em bandos, né? A gente tinha um grupo de bandos, assim, porque a gente foi descobrindo com o tempo que a gente precisava se ajudar. Era mais fácil a gente se ajudar para derrotar nossos predadores. O que você acha que vence mais fácil? Um ser humano sozinho contra um mamute ou 10 seres humanos tentando matar um mamute? Né? A gente não pode dar uma certeza, mas com 10 seres humanos eu acho que fica mais fácil de matar um mamute. Por isso que a gente começou a se organizar em grupos também, né? Em bandos, né? Como o pessoal fala. Aí, ó, ponta de flecha, agulhas, arpões, isso aí. Olha aí uma representação que eu trouxe para vocês também daquele momento. Ó, tava falando do mamute ali, do elefante, sei lá, ó, a galera aqui atacando, tá vendo? Ó, tudo atacando, ó lá. O pessoal trazendo um pedaço de carne já para botar no fogo. Lembra disso, galera, o fogo, né? Nessa época foi a época que a gente descobriu como controlar o fogo, gente, isso é importantíssimo, tá? No Paleolítico, né, nos nossos primeiros ancestrais, não sabiam como lidar com o fogo direito. Eles viam o fogo porque eventualmente cai um raio, a floresta pega fogo, o fogo acontecia. Eles tinham acesso ao fogo às vezes, né? Não sempre, mas às vezes eles viam o fogo ali. Mas eles achavam que era só a natureza sendo a natureza. Eles descobriram então que dava para manusear o fogo, dava para a gente controlar esse fogo. E o fogo era importantíssimo, porque aquecia a gente quando estava frio, fazia com que o alimento ficasse mais mastigável, você podia cozinhar os alimentos, né? Você podia usar o fogo para iluminar os lugares escuros, galera. Se você tivesse que andar por um lugar escuro, olha isso, gente. Naquele momento, né, que os grupos andavam em bandos e não tinha como iluminar nada, não sabia como usar o fogo, chegava de noite e já era. Todo mundo tinha que ir para algum lugar se proteger, porque era um breu, não tinha uma luzinha acesa, não tinha nada, galera. Era só a luz da lua e das estrelas. Devia ser o céu mais lindo de todos. Mas as pessoas não conseguiam andar muito bem de noite porque estava tudo escuro. Elas ficavam muito mais vulneráveis para um possível predador vir lá e atacar elas, entendeu? O fogo permite com que elas tenham luz, elas andam com as tochas, elas utilizam a sua própria tocha para atacar outras pessoas, atacar outros bandos ou outros predadores para se proteger. Então, o controle do fogo, né, que você está vendo aqui, ó, o foguinho rolando aqui, foi importantíssimo para o nosso desenvolvimento. E isso aconteceu também, não foi assim,
Galera, descobriu o fogo aqui no Paleolítico no ano de 3 milhões e tanto antes de Cristo. Galera, ó, tô aqui descobrindo fogo, que fique claro. Não, gente, não era assim não. Alguém descobriu o fogo, né? Por acaso descobria que dava para controlar o fogo. Primeiro era isso, né? As pessoas perceberam que dava para controlar. Você estava pegando fogo ali, você rapidamente já botava um monte de madeira, tentava fazer com que aquele fogo continuasse em chama e levava isso para algum lugar. No início foi assim. Depois ele descobriu que dava para criar o fogo. Como? Tipo, tentando bater uma pedra na outra, criar faíscas, né? Aquela técnica lá dos escoteiros de ficar fazendo assim com o graveto, né? Você criava o fogo dessa maneira. E aí sim, aí quando a galera descobriu que o próprio ser humano podia fazer o fogo, aí foi muito mais fácil você começar a se desenvolver mais. Então você vê que isso aconteceu lentamente. Um cara descobriu o fogo lá em outro lugar, só que os outros que moravam longe não tinham acesso, não tinha comunicação, né? Tava todo mundo no seu canto ali, vivendo na sua região, andando pela sua região. Então não sabia que o cara tinha descoberto aquele fogo. Até que esse conhecimento do fogo chegasse em todos os seres humanos, demorou muito, mas é importante. Existia o controle do fogo, galera. E aí, vamos direto para práticas culturais. Vamos pensar nas práticas culturais daquele povo, ou seja, como que eles se relacionavam entre si, com eles mesmos, e como que eles se relacionavam com a natureza, de modo que eles se expressassem, de modo que eles produzissem alguma coisa que eles estavam produzindo. Que coisas eram essas que eles produziam, gente? Pinturas rupestres, galera, é o que restou pra gente hoje. Nós sabemos um pouco da vida dessa galera que morava no Paleolítico por causa disso aqui, ó, das pinturas rupestres. Olha só aqui, são pinturas que existem em várias cavernas, galera. Lembra que quando teve a era glacial, o clima da Terra ficou muito mais gelado? Os nossos ancestrais tiveram que buscar cavernas, modos de se proteger. E lá nas cavernas eles desenhavam o dia a dia deles, galera. É lógico que eles não são ali exímios pintores, né? Mas veja bem como é que eles desenhavam, que dá para entender o que eles estão desenhando, ó. Uns animais, tá vendo aqui? Aqui ele tá mais apagado, mas é um animal aqui, ó. Um outro animal aqui. Os caras estão utilizando arco e flecha, galera. Olha isso, eles têm arco e flecha. E estão caçando o animal, um bando, ó. Esse era o dia a dia da galera. A galera acordava, ia caçar um animal, comia o animal, ia pegar uma fruta na árvore, comia a fruta na árvore, depois voltava para a caverna dormir e desenhar nas paredes como foi o dia a dia ali, o que estava acontecendo. Eram os primeiros artistas, gente, olha lá, as mãozinhas tudo grafadas na parede, ó. Existem vários sítios arqueológicos que preservam essas imagens hoje em dia. Aqui no Brasil, um dos mais famosos é o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, fica lá no Piauí. É lógico que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vê essas pinturas, né, essas são só duas que eu botei aqui, mas se você ver na internet tem milhões de pinturas, né? Você tem que tomar muito cuidado, gente, que a gente está falando aqui de 4 milhões de anos. Então, as pinturas também variam com o tempo. Tem pinturas que foram feitas muito antigamente, com 3 milhões de anos, e tem outras mais recentes, de 1 milhão de anos. A de São Raimundo Nonato é das recentes, porque você lembra, o território aqui do Brasil, dessa região, teoricamente, pelas evidências que a gente tem hoje, foi um dos últimos a serem ocupados pelos seres humanos. Depois de toda a migração, depois do ser humano sair lá da África, e andando pela Ásia, Europa, até chegar na América e descer tudo até chegar no Brasil. Então, as pinturas que a gente tem aqui são mais recentes, talvez de centenas de milhares de anos, né? Não de milhões de anos, como a gente encontra em outros lugares também. Ó, outra coisa que começou a acontecer muito nesse momento, galera, cultos religiosos e enterros dos mortos. Graças ao enterro dos mortos que muitos arqueólogos encontram coisas desse momento, porque era uma prática você enterrar os mortos com todos os seus bens, né? Muitos bandos e culturas enterravam os mortos com aqueles bens materiais deles mesmos e jogava lá no túmulo. E isso se preservou debaixo da terra, virou fóssil e alguns foram encontrados, o que revela pra gente como que era a sociedade dessas pessoas hoje em dia.
Os cultos religiosos, gente, era uma coisa assim, imagina você viver na época em que todo mundo era nômade, há 4 milhões, 3, 5, 2 milhões e meio de anos atrás, quando não tinha comunicação assim de internet, informação, quando a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje do mundo, quando não tinha cidade, não tinha carro, telefone, era só a vida na natureza, galera. Nós que somos animais, antes de tudo, animais, espécies de animais que vivem no planeta Terra, nós estávamos ali vivendo também, junto com outros animais, junto com onças, junto com elefantes, girafas, né? Mamute, jacaré, tava tudo lá, galera, e a gente estava lá também no nosso meio. E a gente começou a se organizar em bando e a se desenvolver. Mas perceba, olha como que funcionam os cultos religiosos nessa época, galera. Era uma coisa intimamente e estritamente ligada com a natureza. Galera, hoje em dia, os fenômenos naturais, a gente consegue até explicar como eles acontecem. A gente sabe que a chuva hoje é resultado da partícula da água que está lá no céu em forma de vapor, e aí chega um momento que ela vai se tornar líquido e vai cair como chuva. A gente sabe que é assim que a chuva acontece. A gente sabe hoje que o que está surgindo no céu todo dia de manhã é uma estrela, o Sol, que fica localizado a 300 milhões de quilômetros da Terra. A gente sabe isso. Naquela época, gente, não tinha esse conhecimento. Imagina isso, a galera acordava e de repente tinha uma bola de fogo gigante no céu de manhã. E era todo dia essa bola de fogo lá. Ninguém sabia que bola de fogo era essa. E era uma coisa tão incrível, tão impressionante, tão maior do que a própria existência do ser humano que estava vivendo o seu dia a dia ali. Por que maior? Porque aquilo acontecia independente de tudo. O ser humano via outros seres humanos morrerem, o ser humano caçava, colhia o alimento, vivia em bando, vivia em sociedade, e todo dia o sol nascia lá para ele, todo dia a lua nascia lá para ele. Tinha vezes que tinha tempestades terríveis, tempestade, do nada o ser humano acordou, de repente o céu fechou e tem uma tempestade sinistra, raio. Imagina isso, galera. Rapidamente, né? Ou com o tempo, né? Rapidamente, mas com o tempo, o ser humano começou a atribuir significado a essas coisas, porque de fato elas influenciavam a vida dele. Por exemplo, se ele tivesse que caçar um animal, ele estivesse morrendo de fome, mas estivesse caindo uma tempestade, isso ia dificultar a vida dele, né? E ele não sabia o que era essa tempestade, por que ela estava acontecendo, por que ela teve que cair logo no dia que eu precisava caçar o animal, não é verdade? Então começou a se criar essa ideia de religião, um contato muito mais íntimo com a natureza. Com o tempo, a gente vai ver que até nas sociedades que foram se formando, as primeiras ideias de deuses, né, de divindades, são relacionadas à natureza, ou representando o sol, a lua, o fogo, a terra, os animais da natureza, porque era aquilo, né? Coisas que se relacionavam com o ser humano, mas que o ser humano ainda não sabia o que era exatamente, né? O que estava acontecendo ali. E influenciava diretamente na vida dele. Então aí, para continuar. O que aconteceu também nesse momento? A divisão das tarefas entre os bandos, né, membros do grupo. Entre os membros do grupo. Ou seja, galera, o trabalho, a divisão do trabalho. Porque perceba, no início, né, quando você estava vivendo individualmente, ali tentando caçar, sobreviver, né, e você não sabia muito bem se você se relacionava com aquela pessoa que parecia com você ou não, você só vivia a sua vida e tentava sobreviver da melhor forma possível. Com o tempo, a gente começou a perceber que umas pessoas faziam melhor umas coisas, outras pessoas faziam melhor outras coisas, e a gente viu que era legal, que era bom pra gente, que no nosso grupo, o trabalho, ou seja, a forma como a gente modifica a natureza, podia ser dividida para facilitar a nossa vivência, para facilitar a nossa sobrevivência, na verdade, né? A gente ia poder caçar melhor, a gente ia poder cuidar melhor do nosso grupo, a gente ia poder pensar em se alimentar de uma forma melhor. Então a gente começou a dividir o trabalho lá. Essa imagem aqui, gente, é só uma ideia, uma imaginação,
você vê aqui muitos fazendo coisas diferentes, tá vendo? Uns levando o animal que foi caçado, o outro ali cortando o animal, né, para preparar o animal. As crianças também são representadas. O outro aqui construindo a casa, o outro aqui cozinhando o alimento, a outra aqui levando a lenha para colocar aqui na fogueira. Esse cara aqui está cortando um pedaço de madeira para fazer alguma arma, algum instrumento. Essa pessoa aqui está criando um ornamento, alguma coisa para proteger, para identificar, alguma coisa assim. Esse cara aqui tirando o osso de algum animal também para fazer alguma arma. Entende, galera? Então, a divisão do trabalho começou a acontecer. Foi aqui que a gente começou a se ver como um grupo, né? Como uma sociedade. Bem nos primórdios, assim, bem no início, galera. Como as coisas só funcionavam dessa maneira. Temos que viver para sobreviver. Basicamente isso. E aí, passou muito tempo até que se chegou o Neolítico, galera. Há 10 mil anos antes de Cristo, né? 12 mil anos atrás. 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico, que também é conhecido como a Idade da Pedra Polida, galera. Foi quando aconteceu a principal revolução desse momento. Você vê, os ancestrais dos seres humanos passaram 4 milhões de anos aí nômades, caçadores, coletores, vivendo em bandos e mudando de lugar o tempo inteiro, até que eles descobriram como plantar, galera. Olha lá. Eles estão plantando a própria comida. Tá vendo, gente? Isso modificou totalmente o modo como a gente vivia em sociedade. E é a partir daí que nós vamos virar o que nós somos hoje, galera. Então essa mudança é fundamental para você entender a história. Que a maior parte da história dos hominídeos, dos nossos ancestrais, foi caçando, coletando na floresta, tendo uma relação direta com a natureza. A partir do surgimento da agricultura, da revolução agrícola, a gente vai passar a viver de forma sedentária, num lugar só, fixo num lugar só. Beleza, gente? Olha lá, ó. A revolução agrícola é o que eu falei para você, a sedentarização. Significa isso, tá, gente? Ficar num lugar só, fixo, plantando ali para comer. E isso vai gerar, então, diversos impactos. Que eu elenquei para você aqui, eu fiz um esquema para você ver mais ou menos o que aconteceu então. Ó, primeiro de tudo, para você se sedentarizar, né, esse processo não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual também. Né? Entre o Paleolítico e o Neolítico, tem um espaço de tempo em que os seres humanos começam a perceber que domesticar os animais é bom, é importante para fazer com que eles se protejam de outras ameaças ou que eles possam comer a própria carne desses animais. E quando você domestica animais, o animal também come o que está ali na natureza e você percebe que é bom domesticar algumas plantas também. Então, esse processo de domesticação de plantas e animais vai ser o que vai dar início à descoberta da agricultura, né? A de fato perceber que a gente pode plantar a própria comida. Olha lá, ó. O que isso significa para a nossa população? Que quando a gente finalmente descobre a agricultura, a gente vai poder ter mais alimentos, mais disponibilidade de alimento, né? A gente não vai precisar ficar todo dia acordando sabendo que a gente precisa caçar para comer ou coletar alguma coisa, porque a gente já vai ter a nossa hortinha, já vai ter ali a agricultura, então a gente vai ter mais oferta de alimentos. Com isso, galera, a população vai crescer, gente, vai crescer a população, sem ter que se deslocar muito, sem ter que fazer muito esforço para se alimentar, sem ter que lutar contra inimigos naturais, né? E tendo mais coisa para comer com mais facilidade, a população vai aumentar. E qual é o impacto disso? Ó? Logo vão se formar as primeiras aldeias, né, galera? Antes a gente vivia em bando, a gente se juntava ali num lugarzinho, ficava lá fazendo uma fogueira ou então numa caverna. Quando a população aumenta, quando a gente tem um espaço que a gente planta a nossa comida, a gente vai criar então uma aldeia. Vamos criar construções aqui, cabanas, né? Ou qualquer tipo de construção que a gente possa dormir dentro, para a gente não ter que ficar procurando caverna, esse tipo de coisa. E a gente vai criar nosso próprio lugar, o nosso próprio ambiente, para a gente viver em comunidade pela primeira vez. Muito importante vocês terem a noção de que essas aldeias necessariamente estavam perto dos rios, galera. Para a gente ter vida,
tem que ter água. Então, a gente usa água para irrigar a planta, a gente usa água para beber, para se alimentar. Então, a gente precisa ter a água. Por isso que as primeiras aldeias, e até hoje, né, a gente precisa montar as cidades e as vilas perto dos rios. Beleza, galera? E aí, ó, qual vai ser a consequência dessas duas coisas aqui, ó? Da revolução agrícola, da capacidade da gente plantar e do surgimento, né, do aumento da população. A gente vai ter mais tempo livre, galera. A gente vai ter mais tempo livre para poder fazer outras coisas. A nossa vida não vai ser só caçar e coletar, entendeu? Esse tempo livre para fazer o que, galera? Para a gente pensar em técnicas de armazenamento. Perceba, se a gente está fazendo um monte de coisa, está nascendo um monte de planta do chão que a gente pode comer, como é que funciona isso? A gente não planta só o que eu só vou comer. Quando a gente planta, a gente tem uma horta, né? Tem um grande espaço. E às vezes sai um monte de cereal dali, um monte de coisa para a gente comer. E às vezes tem até mais coisa do que a gente precisa. Então, a gente tem que criar formas de armazenar isso para a gente poder estocar. Olha como é que está facilitando a vida. Olha o tempo se acelerando, galera. Durante 4 milhões de anos, isso era uma coisa impensável. Foi só ter criado a agricultura que as necessidades que vieram a partir disso foram impondo essas mudanças para a gente. A gente precisa criar uma forma de armazenar essa comida, senão vai estragar tudo, né? Outra coisa que foi surgindo, o artesanato, gente. Quando a gente mora nessas aldeias, quando a divisão do trabalho se torna mais evidente, quando cada um tem a sua própria função, é muito importante que a gente tenha isso, instrumentos para poder fazer o quê? Levar os cereais de um lugar até o armazém, né? Levar um instrumento de um lugar para o outro, armazenar as coisas, armazenar água. Então, foi surgindo essas formas de artesanato. Eram objetos que eram criados para facilitar ali o dia a dia das pessoas. As primeiras formas de artesanato. Você manuseava o quê? A argila, o barro, a cerâmica, né? Fazendo a cerâmica para fazer esse tipo de coisa, utilizando também o fogo. É assim que se faz, né, essas peças. Você modela ela na argila, no barro, depois queima ela no fogo para ela endurecer. E aí você faz uma bacia, você faz um copo, você faz uma cama, você faz seja lá o que for. Artesanato, galera. Essas coisas que foram surgindo porque a gente tinha mais tempo agora para criar coisas para nossa sobrevivência, para facilitar a nossa sobrevivência. Ali, ó, com isso surge o comércio, não é? Olha que interessante. Se agora a gente pode plantar, se agora tem muito alimento que a gente chega a poder estocar esse alimento, e a gente também criou esses objetos aí de artesanato, e tem outras aldeias surgindo perto da gente ao mesmo tempo, cara, vamos trocar nossas coisas, vamos ver aí o que a gente pode trocar. Você me dá uma coisa que eu preciso, eu te dou uma coisa que eu tenho aqui que você precisa. É o escambo, o comércio surgindo nesse momento. Então, galera, olha essa revolução. Olha a palavra aí, revolução de novo. A revolução agrícola transformou radicalmente a nossa vida. O fato da gente passar de nômade, de caçadores e coletores, para sedentários, mudou muito o modo como a gente vive, galera. E aí, ó, com mais tempo livre, a gente vai poder organizar mais a sociedade, maior organização social, maior divisão do trabalho. A gente vai poder pensar mais na gente enquanto grupo, galera. A gente vai poder pensar o seguinte, que a gente precisa ter alguém para cuidar dessa área da cidade, precisa ter alguém para pensar nessas coisas aqui, precisamos ter pessoas para nos proteger, pessoas para cuidar da lavoura, entendeu? Então, é a sociedade pensando pela primeira vez no grupo, pensando na sobrevivência do grupo. Olha que interessante, olha que legal isso aí, galera. E nessa época, né, muito do saber, muito do conhecimento ficava com as pessoas mais idosas. Então, por isso que a palavra era muito importante, né, a forma de se comunicar. Você se comunicava com os mais idosos que traziam o conhecimento de uma vida inteira, das transformações que aconteceram na vida inteira. Eram essas pessoas que ensinavam as pessoas mais novas, né, como viver no mundo, como controlar uma aldeia, como administrar uma vila, esse tipo de coisa. Por isso que quando não tinha escrita, quando não tinha
né, outras formas de deixar registrado o conhecimento, a palavra das pessoas experientes, das pessoas mais velhas, era muito importante e muito valorizada. Nessas sociedades, geralmente, os anciãos, os velhos, ocupavam cargos de poder, galera. Eram grandes líderes religiosos, grandes líderes políticos até. Né? Foram as primeiras lideranças, pessoas que tinham saber, o conhecimento da vida, que já viveram a vida e sabem como orientar a sociedade, não é isso? Estou falando aqui, galera, de um primeiro momento de organização social da humanidade, no Neolítico. E aí vamos voltar para aquelas imagens, olha lá. O pessoal ali colhendo na lavoura, né? Todo mundo se organizando, tá vendo? As casas sendo construídas ainda de um material mais rudimentar, e a gente vai perceber depois com o tempo qual a necessidade que vai surgir de que a gente construa as habitações com materiais mais resistentes, né? Para ser resistente ao sol, à chuva, ao vento, esse tipo de coisa. Essa outra imagem aqui é muito legal, porque ela mostra aqui o rio, tá vendo? Ó? A gente cria a nossa comunidade, a nossa vila, a nossa aldeia, perto do rio. E olha aquelas cerâmicas que eu estava falando do artesanato aqui, tá vendo? Vou até aproximar, tá vendo? Ó? Esses vasos. Aqui a pessoa está fazendo, ó. Olha como é que ela está fazendo. Está moldando o vaso ali na argila, no barro. A outra pessoa aqui tirando o leite da cabra, sei lá, do bezerro, tá vendo? A gente domesticou os animais. A gente, ó, aqui um forno, né? A gente pegou um monte de pedra e criou um forno para poder cuidar da nossa comida. Aqui, ó, esses caras aqui na lavoura criando aqui a forma de plantar. Eles pegam esse instrumento e passam ele na terra para criar esses buracos para poder jogar as sementes que vão nascer ali depois, ó. Aqui atrás o pessoal cuidando das ovelhas, dos porquinhos, os cavalos, que foram animais domesticados também. Tá vendo? Então, esse era o estilo de vida no Neolítico, no início da vida sedentária, né? Quando a gente começou a ficar fixo no lugar, formar as primeiras comunidades, pensar mais em comunidade, né? Em se defender como grupo mesmo. Então é isso, galera. Ó, a aula de hoje termina aqui, né? A gente falou hoje sobre esses dois momentos aqui daquela linha do tempo, ó, o Neolítico, o Paleolítico e o Neolítico. A partir da aula que vem a gente vai falar então sobre a idade dos metais, que aí sim, ó, 5.000 a.C., galera, depois do surgimento perto do surgimento da escrita, galera. Beleza? Então a aula de hoje fica por aqui e eu vou colocar os exercícios na aba de atividades, lá talvez no máximo até amanhã, porque eu tive esse problema com o computador, atrasou um pouco, mas eu coloco lá e também vou dar a correção dos exercícios que vocês já fizeram. Quinta-feira que vem estará lá na aba atividade, beleza? Um beijo em todos, fiquem bem aí, cuidado com a quarentena, lavem as suas mãos, galera. Valeu!